prazer tremendo estar com vocês de novo. Eu realmente confesso, eu gosto de vir aqui. Gosto de vir aqui porque cada vez que eu venho aqui eu vejo rostos assim que eu já conheço de algum tempo, rostos bonitos. Vejo alguns, não tanto, mas tanto. Né, Risado? Tá certo. E aí, sorvete aqui, aí eu também conheço outros, fico conhecendo outros. Então, realmente eu gosto de vir aqui, gosto de estar com vocês, ter esse tempo aqui. E gosto especialmente porque aqui eu diria assim, é a minha praia, de uma certa forma, porque aqueles que não sabem, tem muitos que já sabem, mas eu trabalho com atletas de Cristo há 31 anos. Sou capelão de atletas em Olimpíadas e Pan-Americanos. E também nós temos uma reunião lá no Rio, que agora estamos nos reunindo às segundas-feiras no Golden Tulip Hotel, lá no Leme. Deus nos deu de graça uma sala, toda segunda-feira lá no hotel. E estamos nos reunindo lá. E nessas reuniões são reuniões assim, bem informais, como a gente tem aqui. A gente canta, louva, adora. Enquanto chego no momento de oração, eu me lembrei de os anos que eu passei em Portugal, também com atletas. E nós fazíamos a mesma reunião e nós tínhamos esse momento assim, quem tinha algum pedido de oração para a gente orar. E tinha lá um atleta de futebol chamado Josi Walter, jogava lá num time lá do norte, lá no Porto, chamado Boa Vista. E aí eu estava dirigindo a reunião e eu falei, olha, alguém tem um pedido de oração? Vamos orar agora. Ele falou assim, olha, eu tenho um pedido. Fala aí, Josi, o que é? Eu queria que orasse pela minha avó. Mas o que houve? Um problema? Ele falou, não, ela foi ao médico e o médico examinou e falou, a senhora está bem, a senhora está boa, o que a senhora precisa é caminhar. A senhora vai caminhar, que é o que a senhora precisa. Aí no dia seguinte ela saiu para caminhar, tem 1 ano e meio e a gente não sabe onde ela está. Era um palhaço. Ela foi... Tem 1 ano e meio, vai fazer 80 anos e agora a gente não sabe onde ela está. Olha para a gente ver se a gente acha a minha avó por aí, em algum lugar. Hoje, Josi Walter hoje é um pastor na igreja missionária lá em Paraná. Mas é bom poder estar aqui, então, como eu digo, eu me sinto à vontade, porque eu não tenho que pregar aqui, a gente conversa, a gente bate papo, a gente troca ideias, né? E isso, eu prefiro isso, do que ficar lá no púlpito, muito embora às vezes tem que fazer também. Queria conversar com vocês hoje um pouquinho sobre quais são as características da vida cristã. Como você entende característica? Característica é o que identifica, o que difere uma pessoa da outra, né? Que são particularidades de cada pessoa. E também como cristãos evangélicos, nós temos as nossas características. O Lisado falou agora há pouco sobre a questão de nós fazemos diferença, né? Nós fazemos diferença onde nós estamos, onde nós passamos, né? E é interessante, né? A gente estava com esse cântico, eu estava fazendo quem nós somos, né? De fato, né? No meio do esporte é uma coisa muito complicada, e eu sei que isso, eu falo no meio do esporte porque é onde eu tenho convivido mais parte da minha vida, mas no nosso meio, as pessoas confundem muito o que ela faz com o que ela é, de fato. Eu tenho um amigo, Alex Dias Ribeiro, que foi piloto de Fórmula 1 nos anos 70, e ele, hoje ele já parou de correr. Ele falou que ele viveu uma grande crise na vida dele quando ele parou de correr.
porque ele chegava nos hotéis onde ele se hospedava, e aí vinha preencher a ficha lá, né, para você, o check-in, e aí colocava lá a profissão, piloto, né? Então, quer dizer, o Alex era piloto. Só que quando ele parou de correr, ele falou que chegou no hotel, aí lá, profissão, fazer o quê? Ex-piloto? Não existe ex-piloto. Então ele teve uma crise de identidade, sabe? De quem realmente você é. E às vezes a gente confunde. Quem você é? Sou médico. Não, você não é médico, você está médico. O que você é, pastor? Não, eu não sou pastor, eu estou pastor. Sou químico. Não, você não é químico, você está. Então, mas as pessoas, o que você é? Jogador de futebol. E eu tenho atletas, eu conheço atletas que viveram crises tremendas, porque perderam a identidade quando eles pararam com a atividade profissional. Vocês conhecem histórias aí de monte, né? Aliás, o Jardel, que vocês conhecem, na cornetada nele aqui. Cornetada é linguagem de boleiro, de jogador de futebol. E ele é uma pessoa assim, é um cara muito legal, um amigo e tal, mas ele tem uma certa dificuldade de raciocinar muitas vezes, né? E ele foi eleito agora, nas últimas eleições, ele foi eleito deputado estadual, lá pelo Rio Grande do Sul. Ele é cearense, mas vive no Rio Grande do Sul, foi eleito deputado. E aí um repórter chegou para ele e perguntou: Jardel, você é de direita ou de esquerda? Ele falou: não, eu sou bom de cabeça. E ele realmente era um jogador que era muito bom cabeceador, né? Mas por quê? Porque ele está sem identidade nesse momento. E muitas vezes, e nós como cristãos, nós temos que ter a nossa identidade. Porque a identidade é que define quem você é de fato. As características que definem quem você é de fato. Porque vocês estão se preparando, cada um na sua área, para fazer parte da sociedade, se integrar na sociedade, ser útil à sociedade dentro da sua profissão, dentro daquilo que você escolheu e está escolhendo para fazer, ser útil à sociedade. Mas um dia você vai se aposentar, né? A não ser que você seja um cara teimoso que nem eu, que já falei assim: ó Deus, eu não vou me aposentar não. Enquanto eu andar e respirar, eu não paro. Agora, então, mas vai chegar um dia que você vai, talvez, ser obrigado, forçado por várias circunstâncias, de não poder continuar a exercer a sua profissão, né? Você vai ter que parar. E agora? Quem eu sou agora? Me lembro lá em Atenas, em 2004, eu estava nas Olimpíadas, e uma menina, Diana, que 25 anos estava se aposentando. Já tinha aquele ginástica rítmica, aquele negócio que joga aquelas argolas, joga aquela massa, aquelas coisas para cima. 25 anos, está velha para o esporte, se aposentando. E quando ela voltou da competição naquela noite, a treinadora falou: Zico, conversa com a Daiane, ela está muito mal. Eu falei: por quê? É porque a gente teve uma classificação muito ruim e ela deixou cair a massa. Ela era mais experiente da equipe e deixou cair a massa, por isso nós não tivemos uma nota boa. E quando eu a vi assim, ela estava sentada lá à mesa, com a cabeça assim, e ela falava assim: acabou. E eu cheguei perto e falei: acabou o quê, Daiane? Acabou. Aí acabou. O que eu vou fazer da minha vida agora? Falei: cara, você tem 25 anos, você tem uma vida toda pela frente. Desde os 9 anos, que a minha vida é levantar, ir para a escola e treinar, e competir. O que eu vou fazer da minha vida agora que eu vou voltar para o Brasil? Uma crise tremenda, né? Uma crise tremenda. Então, o que você faz não é o que define você, né? Mas quem você é realmente. E quais são as
as características, o que nos define realmente como cristãos. Interessante que para a gente vencer, é necessário a gente saber muitas coisas, né? Por isso vocês estão estudando e estão se preparando aí. E o mesmo ocorre na vida cristã. Para a gente vencer na nossa vida cristã, a gente precisa saber muitas coisas que envolvem a vida cristã para definir qual é a sua situação, a sua posição aí. Pedro escreve na sua primeira carta lá aos cristãos, no capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículos 17, 18 e 19. 1 Pedro, eu quero que hoje vocês gravem 3 palavras que eu quero deixar com vocês aqui. Você pode esquecer todo o resto do que eu falar aqui, mas se vocês conseguirem gravar essas 3 palavras, vocês vão ter assim uma chave da vida cristã. Vocês vão ter aí um bom resumo, um esboço do que é a vida cristã. 1 Pedro capítulo 1, versículos 17 a 19 diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Falamos hoje aqui sobre peregrinação, né? Vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem mácula, o sangue de Cristo. A primeira palavra que eu quero que vocês guardem hoje à noite é essa palavra aqui, sabendo. Sabendo. Como eu disse, a gente tem que saber muitas coisas nesse mundo. A criança, desde pequeno, vai para a escola, vai ser alfabetizado, vai estudar, chegar na universidade, pós-graduação, adquirindo muito conhecimento, sabendo muita coisa para poder vencer nessa vida, né? Dentro da profissão de cada um. E aqui é o que Pedro está nos dizendo, né? Você tem que saber qual é a sua posição dentro da família de Deus, dentro da família, qual é a sua identidade? Você tem que se identificar com uma família, né? E quando teve lá em João 3, quando Jesus teve aquele encontro com Nicodemos, ele perguntou para Jesus o que? Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ela, você tem que nascer de novo. Ele falou, estás brincando? Nascer de novo? Como que eu vou nascer de novo? Olha o tamanho do animal aqui. Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer? Filho, ó, como diz lá na terrinha, não percebes nada. Não percebes. Tens que perceber. Você tem, quem nasce da carne é carne. Nasce do espírito é espírito. Você tem que nascer do espírito. Esse é um novo nascimento. O pastor do Lizardo, o pastor Fanini, ele costumava dizer, quem nasce uma vez, morre 2. Quem nasce duas vezes, morre uma ou talvez nenhuma. Por quê? Ele dizia, quem nasce uma vez, ele vai morrer fisicamente e morre espiritualmente. Quem nasce 2 vezes, ele morre uma vez fisicamente, ou talvez nenhuma, se Jesus vier antes ele for arrebatado, ou nenhuma. E é isso mesmo que Jesus está falando. Olha, Nicodemos, o que nasce da carne é carne, isso vai acabar. Agora você precisa nascer do Espírito, você tem que ter esse novo nascimento. E como que você nasce de novo? Hoje nós vamos ter a ceia que fala da nova aliança, né? É através da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, né? E pela fé em Cristo Jesus, que você nasce de novo, nasce novamente. No momento em que você confessa a Jesus os seus pecados, no momento que você pede para Jesus que Ele venha entrar no seu coração, de se
a se tornar o seu Salvador. Nesse momento, então, acontece o que a Bíblia diz de algum novo nascimento. Você nasce na família de Deus, né? E quando nós nascemos humanamente, todo mundo aqui deve nascer, não teve ninguém que foi inaugurado, né? Nem foi aberto ao público, ou jogaram uma pedra no bambuzal e correu, não teve, todo mundo aqui nasceu, né? E quando a gente nasce, o que acontece? Os pais fazem um registro de nascimento, né? Aí diz lá, no dia tal, no mês tal, tendo avós paternos, avós maternos, aí uma criança do sexo masculino ou feminino que recebeu o nome de Ambrósio, sei lá o nome que recebeu, aquilo é sua certidão de nascimento. Eu conheço atletas que têm umas 2 ou 3, mas... De vez em quando, é o famoso gato, né? De vez em quando aparece um aí, né? Mas aqueles normais que tem aquilo é sua certidão de nascimento. Aí tudo que você vai fazer dali para frente que te pede o que? É certidão de nascimento. Aquilo te coloca numa família, te dá uma identidade, diz quem você é, né? Mesma coisa acontece na família de Deus. Nós temos que ter a nossa certidão de nascimento, para que quando o inimigo vier colocar minhocas na cabeça da gente, que aquele dia que aconteceu, você estava meio emocionado naquele dia, nem estava meio carente, então, não foi nada disso, não, você foi lá e tal, você chorou e tal. Não que o choro seja uma indicação da conversão de alguém. Muitas vezes a consciência do pecado tudo pode até levar ao choro, mas não é isso, né? O que mostra é a nossa fé em Cristo Jesus, né? É a nossa fé. E aí, se você não tem uma identidade, se você não tem uma certidão, você pode começar a pensar assim, e aí você começa a duvidar. Então você precisa de uma certidão. E a Bíblia está cheia de certidões de nascimento. A minha certidão de nascimento é João 5,24. Diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa é a minha certidão de nascimento. Porque quando o inimigo às vezes vem tentar me desestabilizar, eu pego minha certidão e falo assim, fala lá para o meu pai, que eu não sou filho dele, está aí, diz lá. E ele vai embora, ele foge, porque ele contra a palavra de Deus, ele não pode fazer nada. Você tem que basear a sua salvação na palavra de Deus. Não pode basear em emoções, em sentimentos. Sentimento vai e vem. As emoções vão e vêm. Então você tem que ter algo que está ali, que te prova, eu faço parte da família de Deus. Está aqui a minha certidão de nascimento. E esse versículo que eu li para vocês, que é a minha certidão, ele fala que quem ouve e crê, tem. Né? E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Né? É a palavra de Deus que nos sustenta. É a palavra de Deus que gera fé em nós. É a palavra de Deus que nos alimenta. Então, diz que quem ouve e crê, tem a vida eterna. Não diz assim, quem ouve e crê e for filho do pastor, quem ouve e crê e der o dízimo na igreja, não que esse faz parte das... Mas, aliás, tem muita gente que acha que dar o dízimo vai garantir o lugarzinho dele lá, mas não é importante, mas não é isso. Quem ouve e crê e fizer subir as escadarias da penha não sei quantas vezes, não. Quem ouve e crê, tem. Você ouviu a palavra de Deus? Você crê na palavra de Deus? E aí, veja bem, o versículo não diz creu, e creu lá atrás, no passado. Quem ouve e crê, é um ato contínuo. Você crê todos os dias. Você caminha, você crendo nisso.
tem que ter esse seu certeza da sua salvação. Se você não tem certeza da sua salvação, se você não tem identidade, você também não abre a boca para falar com ninguém sobre isso. Se a gente só fala daquilo que a gente tem certeza. Eu não vou discutir física com Lizardo, primeiro que é chato pra caramba. Concorda? É. Os dois. Então, eu não vou discutir física. Eu entendo bolhufas disso. O meu entendimento é isso aqui. Né? Aí o Lizardo vai começar a falar de um monte de coisa lá que eu fico mais perdido que segue em tiroteio. Então eu vou discutir com ele o quê? Mesma coisa, se você não tem firmeza na sua fé em Cristo, você não vai falar. Você vai ficar calado. Você não vai abrir sua boca. Acho que foi no Café de Graça, vocês colocaram um papo do Ariovaldo Ramos com o irmão da igreja. Foi lá que vocês colocaram o Ario? Então, no grupo, né? Que aí o irmão lá da igreja, o pastor Ariovaldo, quer dizer que somos salvos pela graça? Sim, meu irmão, somos salvos, isso mesmo, somos salvos pela graça. Né? Então quer dizer que independente do meu pecado, eu sou salvo pela graça. Sim, meu irmão, você é salvo pela graça. Quer dizer que tem nada a ver comigo? Absolutamente nada a ver comigo, com você. É a graça de Deus, né? Então quer dizer que eu posso fazer o que eu bem entender, o que eu quiser, vou ir e não perco a salvação? E aí o Evaldo falando, eu sim, você não, né? Eu sim, você não. Aí ele, mas como é que com esse você sim e eu não? Ele falou, cara, porque um cara que diz que ama a Jesus, nunca vi um cara que diz que ama Jesus falar assim, quero me afastar. Você tem um namorado, você ama, você fala, não, eu vou embora, vou me afastar, não quero saber, não. Mas a pessoa que ama, ela quer o quê? Cada vez ela quer estar mais próximo, mais perto de Jesus. Então esse negócio de falar assim, então eu vou, já que eu estou salvo, estou garanti meu lugarzinho no céu, então eu vou deitar e rolar e vou fazer o que eu... Não, você está enganado com a sua salvação. Se você não tem uma identidade aí, você está enganado, você está praticando uma religião, mas você não passou pela experiência de conversão. Você está praticando a religião batista, a religião católica, a religião presbiteriana, seja lá o que for. Mas você não tem uma identidade com o Pai, com a família. Você está ali, você está no... É igual que eu já falei no povo de Israel quando saiu. Lá nós conversamos lá no retiro, o povo de Israel quando saiu. Diz que foi uma mistura de gente no meio. No meio da igreja, infelizmente, também tem. O pessoal que está caminhando junto. Porque é legal, tem amigos, gosta, tem lanche lá. Eu tenho o Marco Aurélio Ayup, que jogou no Vasco, jogou no Grêmio, aquele lateral. Quando ele era júnior do Vasco, eu passava lá no Vasco para apanhá-lo e levá-lo para as reuniões lá na casa do Jorginho. Anos depois ele me disse, ele falou assim, vou te confessar uma coisa. Eu falei, o que é, Marcão? Cara, eu ia nas reuniões do Jorginho só por causa do lanche. Que ele vivia na concentração do Vasco, era boi ralado é carne moída, né? Boi ralado todo dia. Então, o Jorginho já tinha montado para as irmãs dele um buffet, e elas faziam festa no fim de semana, e todo aquele salgadinho que não era usado, elas fritavam tudo na segunda-feira lá. Aí há 12 jogadores, atletas do Júnior do Vasco, só para comer lá. E ele falou, não, eu ia lá para comer. Eu falei, Marco, não tem... Mas que você ia lá para comer, mas ele acabou conhecendo Jesus. E hoje o Marco é um servo de Deus, então... Mas às vezes o cara vai por outros motivos, por outros interesses. Agora... está no meio, mas não faz parte, né, disso daí. Então você precisa saber, você ter consciência de que uma vez salvo para sempre. Eu sei disso porque eu sou filho de Deus. Eu estou me preparando para voltar para casa. Eu estou caminhando aqui, mas eu sei quem eu sou. Se tem uma pessoa que é situada nesse mundo, é o cristão. Por quê? Porque eu sei de onde eu vim, eu sei onde estou e eu sei para onde eu vou. Eu sou situado. Hoje a gente vê aí, tem
programa de televisão, num canal desses daí, que às vezes eu vejo lá no Rio, os caras estão fazendo de tudo para, assim, mostrando, já isso há muitos anos, para provar que esse mundo aqui foi gente de outros planetas que vieram para cá. Eles querem eliminar de toda forma a ideia de um Deus criador. Porque se você elimina um Deus criador, você elimina a possibilidade de um dia se ter que prestar contas a esse criador. Então, eu estava ainda em Portugal, e lá na Espanha, eu vi os ônibus, e eu sei que tem na Inglaterra também, não fui lá, mas eu sei que eu ouvi falar que tinha, ônibus com outdoors assim grandes nos ônibus, e que eles estão divulgando o seguinte, a mensagem: provavelmente Deus não exista, aproveita a vida. Está lá, rodando lá. Provavelmente Deus não existe. Então aproveita a vida, goza a vida. Você não vai ter que dar satisfação para ninguém. E realmente, se fosse verdade isso, um amigo meu, Haroldo, uma vez estava falando com um ateu, e o cara falou: você não aproveita a vida, você não tem prazer na vida, você só não bebe, enfim. Começou a dizer todas as coisas lá de que o Haroldo não fazia, como que a religião assim castrava ele, né, tirava o prazer dele viver. E o Haroldo lá uma hora falou assim: ó, meu amigo, se você está certo e eu estou errado, realmente, pelo que você está falando, eu perdi muita coisa nessa vida. Por outro lado, se eu estou certo e você está errado, cara, você perdeu tudo. Você perdeu tudo. E é muito por aí, né? Então nós temos que saber onde eu estou. Eu tenho minha identidade. E eu vou, à medida que eu vou crescendo, lá em Romanos 8, 29, diz que nós fomos predestinados para ser conformes o quê? A imagem de Jesus Cristo. Então que Paulo está nos ensinando ali, não é a predestinação de salvo e perdido, mas ele diz que o destino daquele que é salvo, daquele que é filho, é se tornar parecido com Jesus Cristo. Ele vai pegando as características, né? A maneira de ser, o modo de ser, o modo de agir, se tornando parecido com Cristo. E é interessante, né? Porque a gente vê que mesmo aqui, à medida que os meninos vão envelhecendo, eles vão até fisicamente vão se tornando parecidos com os pais, né? Eu tive uma paixão de adolescente, a minha vizinha, era uma loirinha linda, foi minha paixão de adolescente, nunca namorei com ela, mas era minha paixão, sabe? E depois dos anos passados eu fiquei mais de, acho que 50 anos sem ter notícia dela, sem ver. E agora com o Facebook, um dia apareceu lá no Facebook Helena Sambrano. Eu falei: Helena Sambrano? Quem é Helena Sambrano? E aí comecei, não era nem DVD, não tinha nem fita cassete, não, foi memória mesmo. Ficar pensando, depois que Helena. Aí depois, Helena era aquela minha vizinha. E foi minha paixão. É ela. Totalmente irreconhecível. Eu fui lá, abracei minha esposa, beijei minha esposa. Né? Aí falei assim, mostrei a foto para ela. Uma mulher gorda desse tamanho. Falei assim: bem, olha do que você me livrou. Olha do que eu escapei aqui. Obrigado. E depois eu me lembrei que a mãe dela, ela, Dona Helena, ela pesava uns 150 quilos, mais ou menos assim. E é brincadeira. Agora você olha para a cara do seu pai e da sua mãe, e aí vê se você vai ficar feliz ou triste. E aí é com você, né? Dependendo, você pode se alegrar ou começar a ficar preocupado. Mas isso é natural, que à medida que a gente vai envelhecendo, vai se tornando parecido com o pai. E como cristãos, como filhos de Deus, membros da família de Deus,
nós temos que nos tornar parecidos com Jesus Cristo. Então, sabendo, temos que ter eu sei na família, eu sei onde eu estou enxertado, eu sei onde estou colocado. Em segunda palavra, 1 Pedro capítulo 2, versículos 2 e 3. Está tudo em Pedro aí. 1 Pedro capítulo 2, versículos 2 e 3 diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. A segunda palavra que eu quero que você guarde é crescendo. Primeira palavra, sabendo. Segunda palavra, crescendo. Né? A criança nasce, mas ela precisa crescer. Ela precisa ser alimentada. E a criança cresce sendo alimentada. Primeiro ela recebe o alimento ali diretamente do produtor ao consumidor, sem intermediário. É o leite materno, no peito da mãe, a criança se alimentando ali, né? E depois, com o tempo, ela vai para uma madeira e começa a comer maçãzinha raspada, bananinha amassada, aí vai comer sopinha, e aí depois o tempo vai passando, depois vai chegar até chegar na picanha. Aí vai chegar lá. A mesma coisa acontece na família de Deus. Quando nós nascemos na família de Deus, nós somos crianças espirituais. E a criança, por isso que às vezes vem os apelos, a pessoa toma uma decisão, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser alimentada. Você tem que cuidar. E é a nossa responsabilidade cuidar dessa criança, começar a dar os primeiros passos. Em Atletas eu tenho um programa que eu desenvolvi, que cada atleta que faz uma decisão, hoje a gente tem muita facilidade, quase todos eles têm e-mail, né? Todo mundo tem e-mail hoje, né? Nem sempre todos leem os e-mails, mas que todo mundo tem um e-mail, tem. E aí eu desenvolvi uma coisa que... Uma reunião segunda-feira, teve um atleta que fez a decisão, eu converso com ele, ali pego o e-mail dele, e durante os próximos 12 semanas, eu mando toda semana uma correspondência para ele falando sobre a decisão que ele tomou, dando alimento, falando da importância dele ler a palavra de Deus, da importância dele começar a orar, enfim, dando assim os primeiros passos e conversa. A gente tem que fazer isso. Se a criança não se alimenta adequadamente, vai ter problema. Vai ter problema. No futuro ela vai ter problema. Pode crescer de uma forma totalmente errada e até com dificuldades, até de pensar e tal, e fisicamente, né? Lá em São Paulo, tem uma casa chamada, acho que tem ainda, Casa André Luiz. Essa Casa André Luiz é uma casa que recebia muitas essas crianças que desenvolveram alguma anormalidade. São verdadeiros assim monstrengos, se a gente pode dizer, infelizmente, né? E eu fui uma vez lá, pensei, nunca mais eu volto aqui, porque tinha crianças lá com defeitos incríveis, às vezes problema, cabeça enorme, um corpinho pequeno, enfim, coisa muito triste, né? Muito triste. E por quê? Mas muitas vezes porque foram criadas também ou não se alimentaram direito. Mesma coisa acontece na igreja. Quando a criança nasce, se ela não é alimentada adequadamente, ela pode criar defeitos. Às vezes eu fico pensando, se Deus olha lá do céu para as igrejas, será que Ele não vê lá sentado lá nos bancos da igreja algumas crianças que desenvolveram defeitos, né? Porque não foram bem alimentadas, não foram bem instruídas, não tiveram alimentação certa. Qual a nossa principal fonte de alimentos como novos
é a palavra de Deus. E aí Pedro fala, vocês têm que desejar, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Eu lembro quando meu filho, o Rafael, nasceu, e gente assim, marinheiro de primeira viagem, o médico falou assim, olha, falou para minha esposa, Prione, né, falou assim, olha, você faz o seguinte, você dá a última mamada lá pelas 10, 11 horas da noite, e depois deixa ele lá, só dá 6 horas da manhã. Porque se você começar a acostumar a dar de noite, ele não vai dar sossego, ele vai ficar acordando à noite para mamar. E a gente foi, né, com essa ideia para casa. Depois, a primeira noite do Rafael lá em casa, o Mione fez o que o médico falou. Quando chegou, não sei que horas, já era madrugada, ele começou a chorar. Chorar, mas não, o médico falou que não é para alimentar, então não vamos alimentar, não sei o que e tal, mas ele chorava. Aí eu resolvi, não, deixa que eu vou lá e vou balançar o berço lá para... Fiquei lá balançando o berço lá para ver se ele dormia, né? E ele chorando. Aí eu tive uma ideia pior. Resolvi cantar. Aí que ele chorou mesmo. Aí que ele gritava quando eu comecei a cantar. E não tinha jeito. De lá pelas tantas anos ele falou assim, Zico, quer saber de uma coisa? Eu tinha bastante leite, eu vou dar o leite para ele, esquecer. Ele chegou ali, mamou, e aí dormiu. Tranquilo, que maravilha. E ele e a gente também dormimos. Que bom aquilo lá, né? O que Pedro está dizendo, nós temos que chorar pelo nosso leite. Você tem que ser alimentado por esse leite. Você tem que querer esse leite. Você precisa desse leite. Mas você não pode ficar só no leite também. Como a criança vai... Você imagina que eu tenho um cara ali, aquele grandão ali, o camisa vermelha lá. Você imagina ele só no leitinho hoje. Que derrota, né? Como é que aquilo deve bater ali? Você sobe um monte todo dia, não sobe? Aquele monte de comida assim no prato. Você sobe. Em atletas, tem até nutricionistas que cuidam desses atletas de alto rendimento. Eles têm na equipe deles um nutricionista, que é para cuidar da alimentação do cara. Que quantidade, calorias, come. Nas Olimpíadas, no restaurante, todos os pratos assim, tem centenas, tem restaurantes lá restaurante eu digo assim, comida de todos os países. E todos eles, nas bandejas self-service, cada bandeja tem quantidade de caloria que cada prato daquele tem. Então, tem lá batata, tanta caloria, linguiça, tantas calorias, para o atleta balancear a comida dele. O atleta que não se alimenta adequadamente, ele tem toda a possibilidade de, na hora da competição, ser derrotado. O atleta que se alimenta errado também, que não é a questão do cara, quantidade do que mais, o atleta que se alimenta errado, eu me lembro que há uns anos atrás eu fui a Três Rios ver um jogo e do Botafogo, não, era América de Três Rios e lá em Itapiruna. E era horário de verão. E lá não tinha iluminação. Então o jogo do profissional era às 4 horas. Só que com horário de verão, na verdade, eram 3 horas. E o jogo do Júniores era 1 hora. Só que era meio-dia, por causa do horário de verão, né? E começou o jogo, tinha uns 15 minutos, tinha um jogador lá, um zagueiro do América, caiu lá no meio do campo. Bum! Aí correram lá, pegaram o cara e tal, e levaram ele lá e passou perto de mim, assim, na maca. Mas eu fui acompanhando, conheci o pessoal. Aí cheguei e perguntei lá, falei com o médico, falei, o que houve com ele? O que aconteceu? Ele falou, não, o negócio é o seguinte, que o Júnior,
eles não têm concentração, eles vão para casa, eles vêm no dia do jogo só. E então esse jogador, ele mora longe, ele veio, levantou, não tomou o café da manhã e nesse calor, sem se alimentar, foi. Mesma coisa acontece na nossa vida cristã. Se você não estiver se alimentando da palavra, se você não estiver comendo a palavra, se fortalecendo, primeira banda que o traíra te der, você dança, você vai. Por quê? Porque você não está preparado. Espiritualmente você está fraco, espiritualmente. Então você precisa crescer, você precisa se alimentar para que você esteja crescendo, para poder enfrentar as situações aí da vida. Terceira palavra que eu quero que vocês guardem, 1 Pedro 2,9. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Terceira palavra que eu quero que vocês guardem é proclamando. Primeira palavra, sabendo. Segunda palavra, crescendo. Terceira palavra, proclamando. Por quê? Porque a criança nasce, a criança cresce e deve se tornar útil à sociedade onde ela está sendo colocada. Da mesma maneira acontece na nossa vida cristã. Nós nascemos na família de Deus, nós crescemos na família de Deus para um propósito. Não é simplesmente para a gente ficar bonitão aí, andando aí para lá e para cá, mas o Senhor diz: olha, vocês são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus não divide você, Deus não nos divide com ninguém, mas Ele diz o quê? Nós somos propriedades exclusivas a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou. Então você foi salvo, você está crescendo, que a gente não vai parar de crescer. Paulo diz isso, né? Aquele que começou a boa obra em vós vai completar no dia de Cristo Jesus. A gente só vai estar pronto no dia que Jesus falar: está na hora, vem para casa, agora acho que já está legal. Ou então Ele voltar para nos buscar. Então isso tudo, mas com um propósito. Vocês têm que ser minhas testemunhas, vocês têm que falar do Evangelho. Nós vamos ter a ceia, é a nova aliança, né? Que Ele fala: nosso Pai nos viu nascer, nosso Pai nos vê crescer, mas Ele espera que agora sejamos úteis aí nesse mundo em que nós vivemos. Nós somos sal e luz, e acho que esse mundo não está pior ainda por causa dos crentes que oram, que pedem aí, né? Proclamarmos a mensagem do Evangelho. Mas diz, mas eu não, cara, não tenho jeito para isso. E olha, cara, eu tenho vergonha, aqui eu vou falar o que os outros vão pensar de mim, o que os outros vão dizer de mim. Eu não conheço versículos da Bíblia. Acho mais fácil pegar e levar lá para o Lisado, que o Lisado fala com ele, leva na igreja lá no domingo. Não, isso é legal, você fazer, você trazer, você convidar. Mas Pedro, lá adiante, ele diz assim, que nós temos que estar preparados para responder a cada um que pedir razão da esperança que há em nós. Você tem que estar preparado para responder para cada um que pedir a razão de esperança que há em vós. Interessante que alguns atribuem a Santo Agostinho, outros atribuem a São Francisco essa frase que ele diz: evangelize sempre, se for necessário use palavras. Evangelize sempre, se for necessário use palavras. O que ele está dizendo: olha, viva uma vida que você não precisa falar nada, as pessoas vão perceber algo diferente, e as pessoas vão procurar saber por que isso é diferente, né? Eu poderia ficar aqui o resto da noite, mas eu sei que vocês iam dormir, contando experiências que eu tenho no meio do esporte, de atletas que se converteram por ficar vendo a vida dos outros.
vendo a vida de outros irmãos no meio em que eles viviam. Em 1983, o Baltazar jogava pelo Flamengo lá no Rio de Janeiro e ele estava sendo muito assim, criticado e tal. E teve um jogo lá no Maracanã em que o treinador do Flamengo na época, no intervalo do jogo, falou um monte pro Baltazar, mas falou E tinha um goleiro reserva do Flamengo na época que chamava Abelha. E o Abelha me falou, a Abelha que me contou isso, ele falou: Zico, se naquela tarde lá no Maracanã o treinador tivesse falado para mim um terço do que ele falou pro Baltazar, o mínimo que eu tinha feito tinha dado um murro na cara dele. O que aconteceu depois eu não sei, mas era o mínimo que eu tinha feito, tinha dado um murro na cara dele. E eu fiquei olhando e o Baltazar não abriu a boca, ele ficou calado, ele não abriu a boca. E lá no meu canto eu comecei a pensar: se existe um Deus no céu, é o Deus do Baltazar, e eu quero conhecer esse Deus. E tempos depois, e hoje, ele é um cristão. Por quê? Por causa do que ele viu lá no vestiário do Maracanã. Tem um jogador chamado Marco Aurélio, e um negro, 1,90 m de altura, foi campeão brasileiro com o Vasco da Gama. E eu falei, o pessoal tinha medo os atacantes tinham medo de chegar perto da zaga do Vasco, que era, não sei se vocês, acho que vocês não chegaram a conhecer, tinha um jogador chamado Quinones, um equatoriano, o cara era feio. Um camelão assim. Os caras têm medo de chegar perto da zaga, olha o cara do sujeito lá. E o Marco, ele chegou a participar de algumas reuniões lá no Rio de Janeiro. Um outro atleta, o Cássio, deu uma Bíblia para ele, mas o Marco tinha lá esse tamborzinho dele, tinha no meio do futebol, eles têm o que eles chamam de vovó. A vovó é aquela macumbeira que faz os trabalhos para ele. Vou lá na vovó, não sei o que e tal. E ele estava jogando no Sporting lá de Lisboa, ele foi com o Vasco, ele foi participar de um torneio Ramon de Carranza e jogou contra o Atlético de Madrid, e o Baltazar estava jogando no Atlético nessa época, eles foram disputar o Ramon de Carranza. E aí ele falou que o vestiário assim era de um dos times, era pro lado um do outro. E o Baltazar, ele chegou na porta e olhou e viu o Marco lá. E o Marco estava lendo a Bíblia que o Cássio tinha dado para ele. E o Baltazar pensou que ele fosse irmão, mas ele não era irmão. Ele tinha a Bíblia lá que tinha a Bíblia. E aí começou o jogo e ele falou: Zico, eu pensei, vou dar logo uma chegada no Baltazar, que é para ele não ficar com graça aqui não, perto de mim. Então vou dar logo. A gente falou, a primeira bola que ele veio, eu rasguei ele caiu lá no chão e o juiz veio, cartão amarelo para mim. E aí ele levantou, não falou nada, levantou, não falou nada. Aí continuou o jogo. Um tempo depois veio de novo, eu cheguei, ele caiu para lá, eu caí também, ele caiu, o juiz correu, ele percebeu que o juiz ia me dar o cartão vermelho, ele levantou rápido, me deu a mão, não, tudo bem, tal, e o juiz não me deu, porque ele sabia e eu sabia que ia ser expulso, ele tinha tudo ali para deixar para lá e falar, manda embora esse negão, está me batendo mesmo aqui. Ele falou assim, eu acho que eu preferia ter saído do jogo, porque ele acabou comigo ali naquela hora. Ele acabou comigo. E o Marco chegou a dirigir Atletas de Cristo em Portugal, por causa do testemunho. Não precisa falar nada. Talvez você não saiba falar, mas lá aí na universidade você pode viver uma vida e que as pessoas vão olhar para você. Pô, fulano, por que você é diferente? Por que você não vai pro bagaço com a gente? Serrando. Sérgio Manuel, que jogou no Botafogo, foi para Botafogo, foi jogar no Sul, e lá no Sul tem uma boate lá, que é um lugar que os jogadores gostavam de ir, e chamado Gruta Azul.
E lá eles iam encontrar as meninas lá, então eu sempre pedia para o time ficar lá, jogava no domingo, mas voltar na segunda para eles irem para lá. E o Sérgio me contou que um dia jogaram, foram pro hotel, ele jantou, ele sentou lá no hall do hotel, estava lendo o jornal, e aí desceu um repórter. E aí, Serginho, você não vai? Vai aonde, rapaz? Ué, não, você não vai lá para a gruta? Não, eu não vou. Ué, mas por que você não vai? O pessoal já foi, está todo mundo lá. Por que você não vai? Eu falei, fulano, eu sou casado. Aí o repórter falou, eu também sou. Aí, e tem um monte de casados que estão lá também. Aí o Serginho falou assim, fulano, é o seguinte, não é só o fato de eu ser casado, além de eu ser casado, eu amo a minha esposa. E o meu Deus, eu prometi para o meu Deus ser fiel à minha esposa. Então eu não posso fazer isso, porque eu prometi ao meu Deus que eu sou fiel. O resultado foi que o repórter, como é que é isso, Serginho? O repórter também não foi para a Gruta Azul. Ficou lá, não sei se ele se converteu ou não. Mas você pode fazer, e você tem que fazer a diferença, aquilo que o Lizardo falou, né? Para anos atrás, o Silas lá no São Paulo, eu estava com ele, depois no final do campeonato, e aí um repórter, era no coletivo, o treino teve um preparativo no sábado, e depois do preparativo o repórter chegou para o Silas e perguntou para ele, Silas, é difícil ser um jogador de futebol e ser crente, não é? O Silas falou, não, é fácil. É fácil? Como fácil? Me explica isso aí. Ele falou, é o seguinte, quando você assume uma posição, o pessoal te respeita. Ele pode não concordar com você, mas ele te respeita. Quando você não assume uma posição, você leva a pedrada dos dois lados. Você leva a pedrada do pessoal que não é e leva a pedrada do pessoal que é. Agora, se você assume uma posição, você respeita. Porque quando surge o problema aí, que algum deles está em problema, esse pessoal do bagaço aí que está com problema, quem que eles vêm procurar? Silas, ora por mim aí, Silas, pegue lá na sua igreja para orar. Eles não vão procurar os caras que vão pro bagaço com ele. Você tem a mesma posição dentro da universidade. Assuma a sua posição. Você vai ser criticado? Vai. Você vai ser zoado? Vai. Vão rir de você? Provavelmente vão. Mas você pode ter certeza, na hora que a coisa aperta, quem eles vão procurar? Não é o pessoal que está lá tomando todas com ele. Não é essas pessoas. Mas é aquele que assumiu uma posição. Sabendo, crescendo, proclamando. Você pode esquecer tudo o resto que eu falei. Mas se você lembrar dessas três coisas, você tem aí uma chave para você levar a sua vida com Cristo. Amém?